meus amigos, como vão todos? Espero que bem. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Como vocês sabem, na última aula nós trabalhamos com tipos de linha e paralelepípedo, capítulos 22 e 23. Então, antes da gente começar o nosso próximo assunto, que é o assunto de cubo, nós vamos então corrigir as atividades 22 e 23. Então, se você ainda não pegou seu livro, corre lá, pega o livro, pausa o vídeo que nós já vamos começar. Vou fazer uma mágica aqui para eu poder desaparecer. Tchum! Oh! Olha a mágica. Tchum! Aparecer. Tchum! Desaparecer. Atenção, meus amigos. Então, vamos lá. O que é que nós vamos corrigir? Atividades do módulo 22 e 23. Peguem o livro aí. Quem não pegou ainda, vamos fazer a correção. Módulo 22 tratava dos tipos de linha. Um assunto bem fácil, bem tranquilo, mas muito importante, principalmente quando a gente der início aí ao estudo de polígonos. Olha só, eu tenho aí na primeira questão, um diagrama é uma representação muito usada para classificar elementos em um estudo. Considerando o estudo neste módulo sobre os tipos de linha, complete cada quadro que forma o diagrama com um dos seguintes termos dados a seguir. Então, nós vamos fazer o diagrama, que eu vou mostrar já já no próximo slide, utilizando essas 5 informações. Olha aqui, o diagrama tem que seguir neste fluxo. Qual é aqui, então, dessas 5 informações que eu posso colocar aqui logo no começo? Eu posso começar de não simples e dividir essa não simples em duas? Não, não é uma boa ideia, né? Eu posso começar de aberta e dividir essa aberta em duas classificações? Também não. Então, a minha sugestão é que a gente comece pela linha poligonal. A linha poligonal, sim, eu posso dividir ela em diversos tipos de classificação aqui. Por que linha poligonal? Porque eu não tenho nenhum outro tipo de linha aqui, ó. Se você perceber, as outras classificações são aberta, fechada, simples e não simples. Se você tivesse a opção aqui de linha curva, também seria uma opção para colocar aqui, aí você podia dispor isso de diversas formas diferentes. Mas, como só tenho linha poligonal, eu vou então colocar linha poligonal aqui. A partir daqui não existe uma única resposta, tá? Eu vou mostrar a resposta que eu fiz, mas aí você pode ter feito diferente, eu mostro já já como diferente pode estar certo também. O que é que essa linha poligonal pode ser? Essa linha poligonal pode ser aberta, fechada, simples ou não simples. Eu vou escolher qual classificação que eu vou iniciar. Então, eu vou escolher por aberta ou fechada. Se a linha poligonal for aberta, ela pode ter ainda duas ramificações. Ela pode ser não simples ou simples. E se a linha poligonal for fechada, ela também pode ser não simples e simples. O que é que pode ter acontecido? O aluno pode ter, ao invés de ter colocado aqui aberta e fechada, colocou simples, não simples. O que é que vai acontecer? Só vai inverter aqui, ó. Aqui seria aberto e fechada. Estaria certa a questão do mesmo jeito. Tranquilão? Vamos seguir com a questão 2. Classifique corretamente cada linha do quadro. Se é para classificar cada linha do quadro, eu preciso então ter justamente aquelas 3 classificações. Ela é poligonal, ela é curva ou ela é uma linha reta? Ela é aberta ou fechada? Ela é simples ou não simples? Então perceba, aqui nós temos uma linha que é poligonal, é uma linha fechada e simples, ela não se cruza. Segundo exemplo, também aqui é fechada e simples, porém não é mais poligonal, né? Essa linha agora é uma linha curva. Então é uma linha curva, fechada e simples. Bom, essa estrela já não é simples. Ela tem diversos cruzamentos, mas ainda assim ela é fechada. E ela é poligonal ou curva? Ela é poligonal. Então é uma linha poligonal, fechada, não simples. Já o quarto exemplo é uma linha poligonal, fechada e simples. Você não vê nenhum cruzamento, né? Linha poligonal, fechada e simples. Olha essa curva. Essa curva agora é aberta e ela não tem nenhum cruzamento. Se ela não tem nenhum cruzamento, ela é uma curva aberta simples. Último exemplo, temos aqui uma linha poligonal. Essa linha poligonal é aberta
e tem um cruzamento. Então é uma linha poligonal aberta não simples. Então perceba, para classificar tipos de linha, basta você saber se ela é poligonal, curva ou reta, se ela é aberta ou fechada, e ainda se ela é simples ou não simples. Vamos lá para a questão 3. Aqui na questão 3, na aula de arte, a professora pediu que cada aluno traçasse uma linha poligonal fechada simples. De acordo com os conhecimentos prévios desenvolvidos na aula de geometria, os alunos puseram-se a traçar linhas. Como exemplo, um aluno poderá traçar corretamente a linha. Que linha é que ele está falando? Uma linha poligonal fechada simples. Então, a linha poligonal fechada simples. Ó, a letra A é simples? Não é simples. A letra B ela está meio que misturando uma linha poligonal, aqui tem uma curva, né? Ela não é de todo uma poligonal. A letra C, não simples, e também já está misturando aqui, ó, uma curva com linhas poligonais. A letra D é uma linha curva, não é poligonal. E na letra E, nós temos uma linha poligonal, fechada e simples. Então, terceira questão, resposta, letra E. Questão 4. Trace em cada quadro uma linha que represente. Aí agora, pessoal, existem infinitas respostas. Você só precisa estar atento àqueles 3 conceitos básicos: aberto, fechado, simples, não simples, poligonal e curva. Aí a gente não vai ter exemplos de linhas retas, tá? Então fica bem atento, o que eu vou mostrar aqui são alguns exemplos, mas não são as únicas respostas corretas. Letra A. Uma linha poligonal fechada e simples. Ora, poligonal fechada e simples, eu vou fazer esse triângulo aí, ó. Esse triângulo eu tenho uma linha poligonal fechada e simples, ela não se cruza. Letra B, uma linha curva, aberta e simples. Olha um exemplo aí. É uma curva, ela é aberta, o ponto final e o ponto inicial não coincidem, por isso a gente diz que ela é aberta. E ela não se cruza. Se ela não se cruza, ela é simples. Uma linha curva fechada não simples. Curva fechada não simples. Olha aqui. Curva, ela é fechada. A gente não consegue distinguir onde ela começa e onde ela termina. O ponto inicial e final coincidem. E ela se cruza. Se ela se cruza, ela é não simples. Na letra D, uma linha poligonal aberta não simples. Poligonal aberta. Olha aberta aqui. Ponto inicial, ponto final aqui, ó. Pode ser um desses dois. Ela se cruza, logo ela é não simples. Questão 5. Juliano estava tomando banho quando o vidro do box do seu banheiro embaçou. Ele então fez um desenho no vidro do box. E este desenho foi reproduzido conforme a figura ao lado, no caso aí abaixo, né? O desenho de Juliano é uma linha. Que tipo de linha é esse desenho aí, pessoal? Ela é uma poligonal fechada não simples? Ela é fechada? Acho que não, hein? Se ela não é fechada, você já elimina as letras A e B. Olha a letra E. Ela é uma curva? Ela é uma curva? Também não, né? Então vamos ficar entre C e D. Essa poligonal, além de ser aberta, ela é simples ou não simples? Olha o que identifica aqui. Ela tem um cruzamento. Logo, ela é uma linha poligonal aberta e não simples. Tá tudo muito simples para vocês? Espero que sim. Vamos agora à correção do próximo módulo, que é o módulo 23. Paralelepípedo. Vamos juntos. Módulo 23, paralelepípedo. Observe a figura de um bloco retangular. Um aluno tentará representar essa figura usando palitos e pequenas bolas de isopor. Cada palito será usada para indicar uma aresta, enquanto cada bolinha de isopor representará um vértice unindo as arestas. Para este trabalho, indique o total de palitos. Quando ele pergunta o total de palitos, meus amigos, ele está querendo saber quantas arestas tem esse paralelepípedo. E quando ele perguntar a quantidade de bolinhas de isopor que a gente vai colocar ali nos cantinhos dessa figura, ele está querendo saber quantos vértices tem um paralelepípedo. Espero que todo mundo lembre que um paralelepípedo possui exatamente 12 arestas, 8 vértices e 6 faces.
E é isso aí que nós vamos responder nessa questão. Então, olha para cá. Palitos, arestas, são 12 palitos. E bolinhas, que são os vértices, são exatamente 8 bolinhas. Questão 2. Para enfeitar uma caixa de presente na forma de bloco retangular, Rebeca usará vários tipos de papel colorido. Ela recortará retângulos que serão colocados nas faces dessa caixa, sendo uma cor de papel para cada face. Então, quantos papéis de cores diferentes serão usados? Perceberam que nesse caso agora ele fala de faces, de retângulos. Note aí, ó, um paralelepípedo, ele é formado por retângulos em todas as suas faces. Retângulo é o polígono que dá origem a cada uma das faces deste paralelepípedo, que no total são, exatamente, 6 faces. Então, observa aqui, a resposta é simplesmente 6 papéis diferentes para fazer essa caixa. Na questão 3, um vidraceiro terminou de montar um aquário com formato de bloco retangular e medidas mostradas na figura. Olha aqui a medida. Essas são as medidas. Ele deve colocar uma tira de isopor em cada uma das arestas desse sólido para protegê-lo no transporte. Desconsiderando a largura ou a espessura dessa tira de isopor, quantos centímetros de comprimento no total deverá ter a soma dos comprimentos de todas as tiras? Já conseguiram identificar o que eles estão pedindo? Eles estão pedindo justamente a soma das medidas de todas as arestas. Então vamos lá. A soma das medidas de todas as arestas desse paralelepípedo vai ser o quê? 4 vezes 30. Por que 4 vezes 30? Lembrem-se, iguais a essa aresta de 30 centímetros, nós temos 4 iguaizinhas, que é essa aqui da frente, aqui de cima 2, lá atrás 3 e uma que está aqui no fundo, ó, escondidinha, que é a quarta. 4 vezes 30 centímetros, 120 centímetros. Da mesma forma, eu tenho 4 arestas iguais a essa de 20 centímetros, que aqui está representando a altura, e 4 iguais a essa de 10 centímetros. Então, olha aqui, 4 vezes 10 centímetros, 40 centímetros, e 4 vezes 20, 80 centímetros. Somando, então, total de todas as arestas, isso vai me dar 240 centímetros. 120 mais 80, 200. 200 mais 40, 240. A resposta, letra C. Questão 4. Se você assistiu a videoaula sobre paralelepípedos, vocês viram que essa questão foi resolvida lá como exemplo. Exatamente igual a essa. Agora nós vamos fazê-la novamente, ok? Vamos juntos. Um funcionário de uma loja de calçados deseja empilhar várias caixas iguais, formando a pilha mostrada na figura. Olha aí. Considerando as medidas altura, comprimento e largura de uma caixa, determine as medidas dos comprimentos indicados pelas letras A, B e C. Essa daqui é uma caixa de sapato. Essa caixa de sapato, quando você vai empilhar, olha o que vai acontecer. Este comprimento, que aqui são 30 centímetros, ele vai estar aqui, ó. Olha aqui que dá para ver uma caixa perfeitamente aqui. Isso vale 30, isso vale 30, e isso também vale 30. Então, no total aqui nós temos 90 centímetros, que é justamente o valor de B. Olha, eu vou fazer uma animação colocando essas linhas vermelhas aqui embaixo, ó. Então, vou pegar esses 30 centímetros, jogar para cá. Do lado aqui nós temos mais 30. Do lado de cá, mais 30. Total, 3 vezes 30, 90 centímetros é o valor de B. Vamos agora para a altura. Olha a altura aqui, coloquei de azul para não confundir. 8 centímetros de altura. Então, vou botar esses 8 centímetros para cá. 8. Mais um acima, mais 8. Mais um acima, mais 8. No total aqui, então, nós temos 8, 8, 8. 3 vezes 8, 24 centímetros. E o C, eu vou pegar esse pedacinho aqui que eu botei roxo. Olha só. Esse pedacinho roxo, quando a gente joga para cá, nós vamos botar mais 10, mais 10. No total, nós temos 10, 10, 10. 3 vezes 10, 30 centímetros. Então, já encontramos o que ele pedia
na letra A, o valor de A, de B, de C. A é 24, B é 90 e C 30 centímetros. Na letra B, o total de caixinhas na pilha. Ora, note que a gente tem 3 caixas aqui no comprimento, 3 caixas aqui na altura e 3 caixas na largura. Um total de 3 vezes 3 vezes 3, 27 caixas. Questão 5. Considere o seguinte bloco retangular. Cada vértice, pelo fato de ser um ponto, é identificado por uma letra maiúscula. Olha aí, letra maiúscula que são usadas para representar pontos. São letras maiúsculas do nosso alfabeto. Assim a figura. ABFE. Ela está destacada aqui, ó, pessoal. ABFE. Isso daqui é um retângulo. É um retângulo que forma uma das faces deste paralelepípedo. De acordo com essa ideia, responda o que se pede. Identifique uma face oposta à face ABFE. O que seria então uma face oposta? É a face que está justamente no lado oposto àquela que você está representando, tá? Então é a face que não é vizinha. Ela não tem nenhuma aresta em comum. É a face paralela a esta que está destacada. Então vamos ver qual é a face paralela a essa destacada. A face que está destacada é a face ABFE. A que é paralela a essa é a que está em contato com o solo aqui, né? Vamos imaginar que essa caixa está em contato com o solo. É justamente outro retângulo DCGH. Olha aí. É a face DCGH. Na mesma ordem dessa, que é para não se atrapalhar, né? Se ele falou ABFE, vamos falar aqui DCGH, que aí ninguém se atrapalha. Identifique todos os pares de faces opostos de mesma medida. Ora, essas duas que a gente acabou de mostrar, elas são faces que têm exatamente as mesmas medidas. E todas as faces paralelas, elas têm as mesmas medidas. Vamos então identificar quais são elas. As primeiras, ABFE, DCGH. Então, ABFE aqui, ó, DCGH. São as primeiras, é a de cima e a de baixo. A que está aqui, ABCD. Vamos ver qual é? ABCD. Essa face, ela é paralela à face que está aqui do outro lado, que é justamente EFGH. Então, quais são as outras duas faces paralelas? ABCD, EFGH. É esse par que foi mostrado aqui, ó. ABCD, EFGH. E o terceiro par, que também formam faces paralelas, é justamente ADHE e BCGF. É a face que está aqui na frente, digamos assim, e a face que está lá no fundo. Elas também são paralelas e formadas por retângulos idênticos. Letra C. É correto afirmar que duas faces opostas desse paralelepípedo são sempre paralelas e de mesmo tamanho? Ora, acabamos de ver isso. Sim, as faces opostas de todo paralelepípedo, elas têm o mesmo tamanho e são paralelas. Letra D. O segmento GH. Onde é GH? Aqui, ó. GH. Olha ele aqui. Está no mesmo plano que o segmento CD? GH e CD estão no mesmo plano? Estão sim. É o plano, como eu já falei aí, ó, vamos imaginar que essa caixa está apoiada sobre o solo. É o plano do solo. Eles são paralelos? Sim. Se eles estão no mesmo plano e ali eles não se cruzam em nenhum momento, as duas retas suporte não vão se cruzar em nenhum momento, você pode afirmar que eles são paralelos. E na letra E, os segmentos GH e BC têm pontos em comum. Olha aqui, ó, GH, BC. Eles têm pontos em comum? GH e BC não têm pontos em comum. Não tem.
E eles são paralelos? Aí agora a gente precisa retomar aquele conceito importante quando nós estudamos posições relativas entre retas. Lá nós vimos que as retas paralelas, elas só podem ser chamadas de paralelas se elas não tiverem pontos em comum, mas estiverem no mesmo plano. E nesse caso aí, os dois segmentos de reta que eles se referem não fazem parte do mesmo plano. Apesar de não terem pontos em comum, eu não posso dizer que são paralelas, pois eles não estão no mesmo plano. Então, os segmentos GH e BC, apesar de não terem pontos em comum, não são paralelos. A explicação está aí, ó. Não tem pontos em comum, eles não são paralelos, pois não estão no mesmo plano. Pronto, então assim encerramos a correção das atividades de tipos de linha e paralelepípedo. A seguir vocês vão assistir a aula sobre cubos. Os cubos são paralelepípedos, só que eles são paralelepípedos especiais, que já já vocês verão as características deles, tá? Eu aguardo vocês para que a gente veja aí a próxima aula. Tchau! Como nós vimos, o paralelepípedo é então um hexaedro. Quando esse hexaedro tem todas as faces congruentes, dá origem a uma outra figura que é chamada de cubo. O que é um cubo? Aqui eu tenho 3 cubos, inclusive para mostrar a facilidade que se tem em se armazenar as embalagens que são produzidas em formato de paralelepípedo, tá? Então eu vou pegar um desses cubos para mostrar a vocês que o cubo é, na verdade, um paralelepípedo. Só que ele é um paralelepípedo especial. Ele é um paralelepípedo todo certinho. Então, ele possui todas as arestas com a mesma medida. Então, se você quiser calcular a soma das arestas de um cubo que tenha uma aresta medindo 3 centímetros, quantas arestas um cubo tem? Um cubo tem 12 arestas, assim como no paralelepípedo. Se cada aresta dessa mede 3 centímetros, então nós teremos 3 vezes 12, 36 centímetros é a soma das medidas de todas as arestas desse cubo. Como o cubo é um hexaedro, é um paralelepípedo, ele então possui os mesmos 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. Um exemplo muito comum de um cubo é um dado. Todas as brincadeiras aí que a gente faz com um dado, você consegue observar que ele possui 6 faces, que é o número justamente máximo que a gente consegue atingir em um dado quando a gente brinca com um dado, tá? Então, a planificação de um cubo vai dar pra gente 6 quadrados. E existem aí várias formas de você planificar um cubo, assim como existem também diversas formas de você planificar um paralelepípedo. Então, lembrar disso. Qual a diferença do cubo para o paralelepípedo? O cubo é um paralelepípedo, só que ele é um paralelepípedo que possui todas as arestas com a mesma medida. Assim você tem uma série de problemas que você consegue resolver só com essa informação. Vamos então apresentar aqui o cubo para vocês. Como eu falei, o cubo é um paralelepípedo, só que ele é um paralelepípedo muito certinho. Como assim? Muito certinho? Vamos ver. Um paralelepípedo com todas as arestas de mesmo tamanho. Então, olha só. Um paralelepípedo com todas as arestas de mesmo tamanho é um hexaedro regular, também chamado de cubo. Hexaedro, vamos lembrar, hexa 6, edro faces. Regular significa que todas as faces são congruentes. Então, apresento a vocês um cubo. Esse é um cubo, como dito aqui acima, um paralelepípedo. Se ele é um paralelepípedo, ele vai ter também todas as características de um paralelepípedo. Então, aqui é uma face deste paralelepípedo. Aqui, ó, esse segmento é uma aresta. E os pontinhos de encontro das arestas são os vértices. Vocês lembram quantas arestas, quantas faces e quantos vértices tinha um paralelepípedo? Pois bem, o cubo tem a mesma quantidade. Vamos então relembrar. Arestas eram 12, né? Faces, 6. E vértices, 8. São 8 os vértices também de um cubo. Vamos agora ver alguns exemplos do nosso dia a dia que tem cubo, né?
O cubo mágico, que novamente virou uma febre aí entre os adolescentes e até adultos. O cubo mágico é um exemplo clássico de cubo, né? Já leva até no nome. Os dados, como eu falei para vocês diversas vezes, os dados, eles também são exemplos clássicos de cubo. Embalagens, nós temos diversas embalagens em supermercados, em lojas de brinquedos, em lojas diversas. Essas embalagens, elas têm geralmente formatos de paralelepípedos e algumas delas podem ser também cúbicas. Puff, nós temos alguns puffs que têm um formato de um cubo, né? Aquele lugarzinho fofinho que a gente senta, o puff, eles também podem ser encontrados em formatos cúbicos. Assim como aqueles cubinhos de brinquedo de criança, né, que está aqui, ó, enfeitando os nossos slides. Então a gente pode acompanhar aí, ó, diversos exemplos de cubos que estão no nosso cotidiano. Essa cruz que vocês estão vendo aí, ela é a planificação de um cubo. Se você usar sua imaginação aí, você vai ver essas faces sendo aí dobradas, se fechando, e você consegue identificar perfeitamente um cubo. Essa identificação, ela não é única. Essa não é a única planificação possível de um cubo. Eu poderia, por exemplo, puxar essa face um pouquinho mais para cá, e ainda assim eu conseguiria fechar esse cubo. Assim como se eu puxar essa face mais um pouquinho para cá, eu também consigo fechar esse cubo. Posso ainda puxar as duas faces mais para cá e eu consigo fechar o cubo. Ah, professor, então quer dizer que existem várias formas de planificar o cubo? Sim, meus amigos, existem várias, mais precisamente existem 11 planificações diferentes para um cubo. Aqui eu apresento todas elas. Essas são as 11 formas que você consegue planificar essa figura tridimensional que é um cubo. Se você recortar desta forma em um papel, por exemplo, você conseguirá montar um cubo, qualquer uma dessas 11 formas. Para que eu não abuse da criatividade de vocês, eu trouxe então um programa aqui super interessante que vai mostrar justamente um cubo e a sua planificação. Olha aqui, ó. Aqui vocês estão vendo apenas uma das faces desse cubo, que é um quadrado. Um quadrado porque ele tem aqui todas as medidas congruentes de seus lados. Mas se eu movimentar ele aqui, ó, você consegue agora ter acesso a uma projeção 3D, tridimensional. Todos vocês agora podem ver o cubo perfeitamente. E agora o que é mais interessante? Eu vou deixar esse cubo rodando e vou mostrar para vocês ele sendo planificado. Olha que legal. Olha ele abrindo. Olha a caixinha aqui abrindo. Essa caixinha está mostrando qual é a planificação dessa figura tridimensional. Olha lá. Eu vou parar ela aqui para você ver. Abrindo a caixinha até que ela se planifica. Foi uma das planificações que eu mostrei a vocês aí no exemplo. Vocês lembram disso muito bem. Olha aí, vou mostrar agora ela fechando. Vou deixar no automático, abrindo e fechando. Olha só que legal. Aí então fica muito fácil de perceber como é que um cubo é planificado. Vamos então para alguns exemplos. Todas as arestas de um cubo somam 36 centímetros. Qual é a medida de cada aresta? Ora, o que é que a gente acabou de ver? Que um cubo possui 12 arestas de mesma medida. O cubo tem 12 arestas e a soma delas é 36 centímetros. Se todas elas têm a mesma medida, basta eu efetuar uma simples divisão. Basta eu fazer 36 dividido por 12 e eu vou encontrar que cada aresta deste cubo mede 3 centímetros. Na letra B, ele diz: desenhe uma das faces desse cubo. Relembrando, face é a parte plana, é formada por um polígono. Qual é o polígono que forma a face desse cubo? É justamente um quadrado. Por que eu posso afirmar que é um quadrado? Porque eu já sei que todos os ângulos aqui eles são retos, eles têm 90 graus por ele ser um paralelepípedo. E a segunda informação que eu preciso
é que os lados desta figura também são congruentes. E se o cubo tem todas as arestas com a mesma medida, esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Então, ele é equilátero e é também equiangular. Já que os 4 ângulos têm 90 graus, posso afirmar que isso é um quadrado. Então, ao desenhar uma das faces desse cubo, a face desse cubo é um quadrado de 3 centímetros de lado. Olha aqui ele, 3 centímetros. Cada face do cubo tem quantas faces vizinhas? São faces vizinhas aquelas que estão ali sendo divididas pelas arestas, né? É como a gente chama também em matemática adjacentes. É a forma mais matemática de falar vizinhas, ok? Então, note que cada face dessa possui 4 faces vizinhas. A única que não é vizinha é justamente a face oposta, que é paralela. Não é vizinha, né? Ela não tem arestas que dividem as duas faces juntas. Logo, cada face tem 4 faces vizinhas. Vamos então de mais exemplos. Qual a soma das medidas de todas as arestas do cubo abaixo? Agora é o contrário. Ele te dá um cubo, diz que esse cubo tem 5 centímetros de aresta e pede para você somar as medidas de todas as arestas. Ah, professor, mas ele só deu o valor de uma aresta. Como é que eu vou saber o valor das outras? Muito fácil. Sabemos que um cubo tem 12 arestas com a mesma medida. Então, se essa daqui é 5 centímetros, aqui também são 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros, 5, 5, 5, 5. Todas as 12 arestas vão medir 5 centímetros. Sabendo então que o valor de uma aresta é 5 centímetros, basta multiplicar. 12 vezes 5 centímetros é justamente 60 centímetros. Ou seja, a soma das medidas de todas as arestas do cubo abaixo é justamente 60 centímetros. No slide a seguir, eu vou propor para vocês 3 questões. Essas 3 questões, eu sugiro que neste momento você dê uma pausa no vídeo, pegue um caderno e tente resolver essas 3 questões. Depois das 3 questões resolvidas, você então tira o pause do vídeo e vai acompanhar aqui a resolução junto comigo, ok? Vamos combinar assim? Então, pode pausar o vídeo agora. Pronto, então vamos seguir. Seguindo aqui, eu vou resolver já a questão 1. A soma de todas as arestas de um cubo é 60 centímetros. Você é capaz de, com régua, desenhar com as medidas reais uma das faces desse cubo? Aí uma pessoa podia responder assim: sim, professor, eu sou capaz. Pronto, acabou a questão, né? Não, meu povo, vamos lá, vamos provar que somos capazes. Aqui então nós temos um cubo. Esse cubo, com 12 arestas de mesma medida, tem uma soma total de 60 centímetros. Então, mais uma vez, vou lembrar. Sabemos que um cubo tem 12 arestas com a mesma medida. Sendo assim, 60 dividido por 12, 5 centímetros cada aresta. Ficou fácil? Muito fácil. Se você perceber, ela é a questão inversa de uma que a gente fez há pouco tempo. Na outra, nós tínhamos dado o valor da aresta e pedíamos a soma. Agora, nós demos a soma e pedimos o valor da aresta. Então, olha, vamos fazer o que ele pede. Você é capaz de, com régua, desenhar com medidas reais, hein, gente? Vocês vão precisar de régua para fazer isso. Eu vou ter que desenhar, então, uma das faces desse cubo. Uma das faces desse cubo é justamente um quadrado. Olha, é a parte plana, formada por um polígono. Pegando, então, essa parte que é a face do cubo, a gente vai botar uma face com 5 centímetros, tá? Então, você vai aí com a sua régua, mede 5 centímetros no papel e desenha um quadrado. Todos esses lados devem ter 5 centímetros. Questão 2. Quais as medidas das arestas de um cubo que tem a soma das arestas igual à soma das arestas de um paralelepípedo de medidas 15 centímetros por 8 por 7? Olha aí, essa questão agora já está misturando paralelepípedo com cubo.
Vamos ver então como é que a gente resolveria isso. A soma das arestas de um paralelepípedo de medidas 15 por 8 por 7 é justamente, olha só, lembre que o paralelepípedo ele tem esse formato. 15 por 8 por 7, nós desenhamos ele assim, né? Vamos botar aqui 15 é o comprimento, 8 é a largura e 7 é a altura. Então, olha só, iguais a essa de 15 centímetros, lembrem, nós tínhamos 4. Então, nós vamos multiplicar 4 vezes 15. Iguais a essa de 8 centímetros, também tínhamos 4. 1, 2, 3 e uma que está escondidinha aqui atrás, 4. 8 vezes 4. E iguais a essa da altura de 7 centímetros, também tínhamos 4. Então, 1, 2, 3 e a daqui de trás também que está escondidinha, 4. 7 vezes 4. Vamos somar, então, todos esses valores. Lembre, para somar, antes nós temos que multiplicar. 15 vezes 4, 60. 8 vezes 4, 32. 7 vezes 4, 28. 60 mais 32 mais 28, 120 centímetros. A questão não acabou aí, hein, pessoal? 120 centímetros é a soma das medidas de todas as arestas do paralelepípedo. E olha o que ele pede. Quais as medidas das arestas de um cubo que tem a soma das arestas iguais a essa daqui? Então, agora eu vou trabalhar com um cubo que tem como soma total das arestas 120 centímetros. Esse é o cubo, ele tem 120 centímetros, somando todas as arestas dele. Como ele tem 12 arestas com a mesma medida, basta dividir. 120 dividido por 12 arestas, cada aresta dessa terá, então, 10 centímetros. Ficou fácil? Essa daí já misturou dois conceitos, né? É interessante que a gente tenha aí entendido bem essa questão. Vamos para a terceira. Quantos centímetros, no mínimo, de fita adesiva seriam necessários para colar uma face de um paralelepípedo à outra, recobrindo as suas arestas, se as dimensões são 4 por 2 por 3? Olha aqui, esse é o paralelepípedo, então, a que ele se refere. 4 por 2 por 3. Acabamos de fazer uma questão onde a gente precisou usar a soma das arestas. Se a fita adesiva vai passar pelas arestas, nós temos que somar as medidas de todas as arestas. Então, vamos fazer aqui, ó. 4 arestas iguais a essa de 4 centímetros, 4 arestas iguais a de 3 centímetros, 4 arestas iguais a de 2 centímetros. 4 vezes 4, 16 centímetros. 4 vezes 3, 12 centímetros. E 4 vezes 2, 8 centímetros. Qual é o valor total, então, de todas as arestas? Basta somar esses três resultados. E nós vamos encontrar justamente 36 centímetros, né? 8 mais 12, 20. 20 mais 16, 36. Olha a segunda pergunta. Qual seria o tamanho da aresta de um cubo que teria suas faces coladas como as do paralelepípedo com a mesma quantidade de fita adesiva? Então, é uma questão muito parecida com a anterior, né? Muito parecida. O que ele quer agora é que você determine a medida da aresta de um cubo, que também tem soma total de 36 centímetros. Então, mais uma vez, um cubo tem 12 arestas e a soma delas é 36 centímetros. Para isso, 36 dividido por 12, encontramos então 3 centímetros cada aresta desse cubo. Com isso, então, vocês já podem fazer essa tarefa linda aí, ó, linda, que está no livro 2, capítulo 3. Você vai ler a teoria das páginas 76 a 79. Vocês vão ver que lá, na verdade, cubo é só 76. Mas eu já vou pedir para vocês adiantarem até a 79, para que vocês já tenham ciência da nossa próxima videoaula, que vai falar dos sólidos de revolução. Então, vocês resolvem o módulo 24, na página 92 e 93, questões de 1 até 6. Então é isso, moçada. A aula de cubo fica por aqui e eu espero vocês para os nossos próximos encontros.